Olá, como estão? Espero que bem, com certeza, não é mesmo? Encontrando sempre uma maneira de estarmos juntos, de estarmos conectados. E falando em estar juntos, conectados, eu vou primeiramente, nesta aula, compartilhar os desenhos que me enviaram ao longo do mês. Tem muita gente que confeccionou a sua mandala Flor da Vida. E aí, vale a pena compartilhar, porque são desenhos muito bons, muito bacana, legal, uma criatividade de cada um, onde pôde usar suas cores, sua maneira de estar pintando aí e mostrando, compartilhando o seu resultado. Vejam só. Vou mostrar primeiramente o da Sandra, porque travamos aí um compromisso com a Sandra, onde eu cobrei fazer o desenho, alguém do primeiro semestre, e a Sandra foi lá e respondeu e fez a sua mandala muito legal e mandou para mim, a Sandra do primeiro semestre C. Também mandou a Marili do Violeta e a Noeli, que também são, né, ambas aí do Violeta, que trabalharam as suas mandalas de uma maneira muito peculiar, ótimas aí, colocando para a gente o que conseguiram. A Zilda do Hortência, que também mandou a sua mandala, e a Marta do Girassol, que na sua mandala ela fez várias aí, testando cores diferentes, desde um magenta aí até um amarelo, e passando pelo vermelho, misturando cores. E a Marta até propôs ao seu pai, né, ao seu papai, seu Norivaldo, de 97 anos, que também pintasse a sua. E aí, estou compartilhando com vocês o resultado também. Então, isso é muito 10. Os alunos estarem compartilhando. Se você ainda não fez a sua, te cobro. Aí, vamos fazer essa mandala e enviar para mim. É muito legal essa troca que vocês fazem comigo dos desenhos que conseguem. E aí, hoje, nossa aula, eu quero especificamente conversar com vocês a respeito de Bienal, correto? Bienal de Arte de São Paulo. E é isso que nós vamos fazer hoje, porque tenho certeza que ao conversar um pouquinho a respeito de Bienal, vai dar uma vontade de visitar. Não sei não, mas vamos pensar nisso. Aí, então, vamos lá. Então, Bienal, como o próprio nome está dizendo, é uma exposição de artes que ocorre a cada 2 anos na cidade de São Paulo. Só que aí, para falar de Bienal, eu vou antes até mostrar essa imagem. Dá para identificar onde é essa imagem? É onde hoje é o MASP. É ali onde você tem a Paulista, aqui o Parque do Trianon e aqui aquele vão do MASP, onde a gente enxerga aqui essa parte de baixo.
Então, o que eu estou mostrando para você? Eu estou mostrando a esplanada do Trianon, onde hoje é o MASP. E vou dizer assim, olha, a primeira Bienal de São Paulo aconteceu em 1951, tá? Com artistas estrangeiros convidados e participantes como o Pablo Picasso, o Alberto Giacometti, o René Magritte, que tiveram aí uma participação, e artistas brasileiros muito conhecidos, que é assim muito bacana mencionar, o Lazar Segal, o Vitor Brecheret, o Oswaldo Guelti, o Jorge Mori. Então é assim muito bacana essa participação aí tanto de artistas estrangeiros quanto brasileiros nesta Bienal de São Paulo. E a partir daí de 1951, a Bienal ela se torna um grande evento. Aqui eu estou mostrando as imagens do que foi a primeira Bienal, tá? De como ela ocorreu aí. Então, é isso que eu quero dizer. Olha, Bienal de São Paulo é um dos 3 principais eventos no circuito artístico internacional, juntamente com a Bienal de Veneza e a Documenta de Kassel, na Alemanha. Tá? E, com relação ao Hemisfério Sul, ela é a maior exposição de arte daqui do Hemisfério Sul, onde já tivemos a participação de mais de 170 países, 16 mil artistas e 10 milhões de visitantes ao longo destes anos todos. A partir da segunda Bienal, que ocorreu em 1953, ela já passa a ser lá no Parque do Ibirapuera, no pavilhão Titilo Matarazzo, que é esse que vocês estão vendo aí, onde nós tivemos os destaques que são, como artistas estrangeiros, o Constantin Brancusi e o Jorge Morandi, e de brasileiros, a Djanira da Mota e Silva e o Di Cavalcanti, além de outros artistas que participaram. Na segunda edição, também teve aí, vamos dizer assim, também esteve presente, né, na exposição no Brasil, o tão falado quadro do Pablo Picasso, o Guernica, tá? E teve na Bienal. Aí, a partir de 1953, como eu falei aqui, a Bienal sempre foi em anos ímpares. E foi indo, foi indo, foi indo. Na 22ª, ela passa para 1994 e passa a ser executada em anos pares. Nessa década, as bienais são tomadas por espetáculos de diversos tipos, não mais só pinturas e esculturas. Começam a ter presente aí espetáculos de dança, teatro, música, ao longo da exposição, performances, o que faz delas, assim, eventos culturais bem maiores do que o que vinha sendo colocar. Nessa amplitude, ela passou para os anos pares, até a 34ª, pois estamos em 2021, e ela começou agora, no dia 4 de setembro, e vai até 5 de dezembro. Toda Bienal ela tem sempre um tema, não é um título, mas um tema, um norte, algo que guia os artistas. Esta é esse aí, ó, faz escuro, mas eu canto, que depois nós vamos até conversar um pouquinho sobre esta frase. A edição
desta 34ª Bienal, ela foi iniciada em fevereiro de 2020, porque, a princípio, era para ser feita esta Bienal lá em 2020, em setembro, como sempre acontece, tá ok? Então, a edição foi iniciada em fevereiro de 2020, com a realização de dezenas de exposições individuais em instituições parceiras na cidade de São Paulo. E ela vem se desdobrando aí no tempo, no espaço, com uma programação tanto física quanto online, que culminaria na mostra lá no pavilhão Titilo Matarazzo. Os curadores, os organizadores da Bienal já queriam que ela fosse este evento maior, que ela fosse, ao longo de 2020, várias exposições, vários espetáculos, para que depois culminasse na exposição do pavilhão lá no Ibirapuera. Muito bem, só que 2020, o que acontece? Foi um ano atípico, e aí ela não foi realizada em 2020. Olha lá, aqui é só para você mostrar uma das rampas de entrada de como está a circulação no Parque do Ibirapuera. Aí é uma das entradas do pavilhão Titilo Matarazzo. Então, inicialmente, como estava dizendo, a Bienal estava prevista para 2020, com esses eventos desdobrados na cidade, para que a gente pudesse ter um maior contato com a arte, para que as obras fossem sendo vistas ao longo do ano, para que as pessoas pudessem ter um contato maior com as obras, né? Porém, ela foi adiada por conta da pandemia. Chegou setembro e não tinha como a Bienal ser realizada. Aí ela passa para 2021. E os eventos paralelos, os eventos online, palestras foram sendo executados, tá? Até que culminou agora sim em setembro com a exposição física, né? Com a situação de visitação pública. A Bienal terá aí a participação de 91 artistas de todos os continentes, com mais praticamente aí 1.100 trabalhos colocados. Então, é uma exposição bem grande. Tá? Quando a gente fala de 1.100 trabalhos, a gente não está falando um trabalho, não é mesmo? Nós estamos falando uma quantia grande, e quando se fala também de 91 artistas, estamos falando de um número até que, puxa vida, não é isto? Aí, vou ter que falar que a entrada da Bienal ela é gratuita e algo obrigatório, sim, a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid. A circulação, ela está toda planejada, inclusive por designers que fizeram toda esta circulação ao longo do pavilhão Titilo Matarazzo. Com a nova mudança, né? Então, saindo de 2020 para 2021, então ela deixou de ocorrer nos anos pares, como vinha e passa ocorrendo, né? E passa novamente a ser realizada nos anos ímpares, como lá de início. A mostra foi além, como estava dizendo, no pavilhão Titilo Matarazzo, e da tradicional mostra em setembro, porque foram sendo realizadas exposições em mais de 25 instituições
parceiras à Fundação Bienal, como é o caso do SESC, é o caso da Japan House, é o caso da Pinacoteca. Então, são várias instituições que foram acolhendo exposições individuais dos artistas para que depois culminasse nesta Bienal, que agora se pode visitar. Aqui, só para vocês darem uma olhadinha de como ela está. E aí? Quando eu falava, olha, esta Bienal, ela tem um tema aí, que é esse faz escuro, mas eu canto. Mas aí, mais que um tema, inclusive os curadores, o objetivo não era colocar esta frase, né, como um tema, mas um norte, algo que só guiasse os artistas naquilo que eles fariam, tá? E da onde saiu esta frase? Faz escuro, mas eu canto, e até completo. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. É um verso do poeta amazonense Tiago de Mello, publicado em 1965, tá ok? Quando ele compôs, era porque o objetivo era, ele era um camponês, tá? O próprio poema tem o título de Madrugada Camponesa, que os camponeses tinham que começar muito cedo o trabalho, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar, né? Então, é assim, é a esperança, é o vem algo aí. Mas, inclusive, um momento político, 1965, gerava, ele até compôs antes, esse poema foi publicado só em 65, ele tinha até uma outra conotação. Mas, com este faz escuro, mas eu canto, a gente tem que refletir no hoje, não é isso? A gente tem que, a partir daí, os artistas e toda a proposta foi que nós temos que reconhecer a urgência dos problemas que desafiam a vida no mundo atual, enquanto aí reivindicamos a necessidade da arte como um campo de resistência, de ruptura, de transformação, porque nós estamos falando de uma Bienal, e a gente está falando de arte contemporânea, que, como eu disse lá atrás, olha, a arte contemporânea, ela tem um papel, que é o de refletir sobre os problemas da sociedade, e a gente sabe que estes problemas atuais acontecem, não é isso? E nós não podemos ficar imunes a estes problemas. Então, a arte vai estar fazendo parte disso. Então, a Bienal, ela traz essa proposta. Então, enquanto esse faz escuro, mas eu canto, é essa necessidade dessa reflexão com relação a todos esses problemas da atualidade. Mais uma, só para a gente poder observar um pouquinho. Tem muita fotografia, tem muita artista que criou o seu trabalho e vem a foto junto, tem muito trabalho nesta relação, tá? Aqui eu tirei uma frase que eu quero passar para vocês, que é justamente a dos curadores, que são estes nomes que eu coloquei aí embaixo, que é o Jacopo Crivelli, o Paulo Miada, a Carla Giaconini, esse Francesco Stock, a Ruth Esteves. Então, é assim, e eles colocam que desde que encontraram o verso, né? Desde que encontramos esse verso, o breu que nos cerca foi se adensando. Então, é assim, quando eles pensaram neste verso, as situações atuais nem estavam acontecendo, nem vinha, né? E aí, como que aqui, ó, dos incêndios na Amazônia,
que escureceram o dia, então foi quando São Paulo recebeu aquela fumaça toda e ficou uma tarde escura para danado, né? Então, esta situação acabou aparecendo juntamente como tema escolhido. Parece que foi um casar aí, assim como os dias de luto e reclusões gerados pela pandemia. Então, é assim, acabou vindo com o próprio tema toda essa situação que nós vivemos em 2020. Tá certo? Além também de todas essas crises políticas, sociais, ambientais, econômicas que nós estamos vivendo, estão em curso, estão se aprofundando e a gente não pode negá-las. Então, eu achei uma frase muito explicativa de tudo que se tem na Bienal, de tudo que os artistas tentaram colocar e, sem querer, acabou casando aí com o que vinha de proposta. Aqui, ó, é mais uma situação da Bienal. Aqui já é uma obra, ó, isso que está aqui em cima, tá? Então, são várias obras aí que a gente está podendo ver. E, com relação às obras, eu vou destacar somente algumas, eu não teria como, né? Mais de 1.100 trabalhos aí, mostrar para vocês, mas algumas eu tentei destacar, que eu acho que vale a pena a gente poder entender alguma delas. Separei essa paisagem, porque aí até também é evidente que eu estou mostrando algumas que me chamaram a atenção, vocês vão me desculpar disto, mas são algumas que me chamaram a atenção, como essa paisagem da Regina Silveira, que é um labirinto de paredes de vidro. Isso aqui é um labirinto, tá? Isso é um labirinto. Então, é um labirinto de chapas de vidro estilhaçadas por balas. Acho que deu para perceber. Elas foram estilhaçadas por balas. E se você aceita o desafio de percorrer, você ouve o barulho dos tiros. Então, é por isso que eu estou colocando aqui. Esse vidro, né, ou essas placas de vidro, elas foram estilhaçadas por balas de revólver e desafia o visitante a enfrentar o impacto de um disparo e a refletir sobre essa violência que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, em todos os sentidos, não só física, como moral, como emocional, como em todos os sentidos, vinda, né, essa violência de todos os lados, não é isso? Política, social, econômica. Então, é uma violência que a gente tem que enfrentar em todos os sentidos. Ainda tenho que ressaltar que eu achei muito, muito, muito importante. Esta é a edição da Bienal com maior representatividade de artistas indígenas de toda a parte do mundo, tá certo? Então, de todos os países aí, é a Bienal com maior representatividade de artistas indígenas. Destaquei uma delas aí, que é a Dayara Hori, que ela é do clã Uremiri do Amazonas. A obra é essa que vocês estão vendo aqui, se chama Festa no Céu, onde ela representa os pássaros sagrados, tá? Como gavião real, urubu rei, a garça real e a arara vermelha, tá certo? Suas obras são regidas não só pelos valores artísticos aí, mas por valores éticos, estéticos e religiosos do povo tucano, cruzando aí as fronteiras entre o visível e o invisível, indo para esse lado religioso também.
Também estou destacando a da Ximena Garrido, que é uma plantação, é uma instalação, tá? Onde ela vai plantar numa estrutura hidropônica algumas mudas de favas, são grãozinhos de feijão, né? Que ela lembra, com isso, uma civilização prenuana pré-incaica, antes dos incas, são os mochas, tá? Que ela está lembrando aí. E a obra, ela pinta um retrato único e poético das grandes transformações, das mudanças, porque os grãos de feijão, repare, vão saindo daquele lugarzinho onde ele brotou, da onde ele está, e vai se espalhando aí, né? Por quê? Ela quer abordar justamente as mudanças geográficas, sociais, das migrações externas, dos êxodos internacionais e a perpétua dependência econômica dos países latino-americanos e seus antigos colonizadores, que isso não acaba. Eu coloquei uma outra imagem da mesma obra, só para vocês poderem ter uma visão um pouquinho melhor aqui do que é esta obra da Ximena. Outra que eu destaquei foi da Silke Otto-Knapp, aí, é uma série de pinturas de grande e médio porte, que é uma espécie, ela lembra uma espécie de cenário, onde os temas passeiam aí entre performances de movimento, tá? Porque são pessoas como se estivessem ensaiando uma dança, um movimento de palco. Só que ela não põe o palco, ela não põe o chão, ela põe só o movimento das pessoas. E vou ter que falar, para a gente entender quase que a Bienal como um todo, esses que são chamados de enunciados. São 14, tá? Então, além das obras de arte, mas eu vou dizer, acho que ao contrário, vamos dizer assim. Existem 14 enunciados, que foram objetos, que não vou dizer assim, olha, são obras de arte? Não, os enunciados, às vezes, não são as obras. Às vezes, são objetos externos que foram trazidos para a exposição. E as outras obras foram colocadas em torno destes enunciados porque as completam, vamos dizer assim. Acho que posso explicar desta maneira. Então, enunciados, além das obras de arte, a Bienal exibe ainda, como eu estava mostrando aí, 14 enunciados, que são instalações que contam histórias com a ajuda de objetos diversos. Aí, o primeiro, por isso que eu estava falando, olha, são objetos que foram trazidos, tá? E ajudam a gente a entender o percurso da Bienal. Porque o primeiro são 3 objetos que eram do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que sobreviveram ao incêndio. Tá? E aí, artistas também trabalharam esta situação. Então, a gente vai poder observar isso. Primeiro destes objetos é esse aqui, ó, o meteorito Santa Luzia, que é o segundo maior objeto espacial conhecido no Brasil, que ele era integrante do acervo, ou é integrante, né, do acervo Museu Nacional, que aí sobreviveu ao incêndio. Um outro desses enunciados é essa obra, que aí a gente vai encontrar do lado de fora, que se chama Entidades, do Jaider Esbel, que são 2 serpentes infladas aí, que estão próximas à fonte. Essas entidades, como eu falava aí, tá? São 2 serpentes colocadas perto da fonte do lago. Ele é feita pelo artista Jaider Esbel, ele é de Roraima.
ele é um artista, escritor e produtor cultural indígena da etnia Macuxi. Tá? E as serpentes, né, no xamanismo indígena, a cobra ela é considerada um animal de poder, tá? E está presente como força de cura, regeneração e transformação. Aqui ela é vista à noite, porque ela fica iluminada. Outro também dos enunciados são estes anéis de Oscar Toison, dos Estados Unidos, que eles chamam de anéis de crescimento. Eles ficaram ao longo do ano, sim, pelo lado de fora, agora estão dentro. Tá? Então, 4 anéis de madeira eles foram distribuídos em diferentes pontos do parque. No dia 30, 3 deles, eu falei 4, 3 deles foram para dentro do pavilhão, onde ficarão expostas até o encerramento da edição. E um deles que está do lado de fora. Lembra que eu mostrei aquela rampa? Essa rampa aqui de entrada, saída do pavilhão da Bienal. Outras acontecem, algumas esculturas que, vamos dizer, eles colocam como se saíssem, fossem além do pavilhão. Uma delas é a da Marielle Franco, elas pertencem à série Corte Seco de Paulo Nazaré. Então, as esculturas, elas foram produzidas em madeira, revestidas com chapas de alumínio, tal, tudo bonitinho, para poderem ficar do lado de fora. E elas estão sempre se referindo a personagens importantes, vou até comentar melhor, tá? Então, o Paulo Nazaré, que ele é um artista mineiro, ele instalou no parque esculturas gigantes que homenageiam personagens históricos que se tornaram aí exemplo de resistência e luta e que às vezes não são nem tão comemorados, tá certo? Luta contra a opressão de diversas marcas aí que marcam o nosso país. Um deles, inclusive, é uma dessas formas de opressão, também é contra o racismo, contra tudo que vem aí. Outra escultura é do João Cândido, tá? Que o Paulo Nazaré fez. João Cândido, que foi uma figura ou um personagem que marcou a revolta da Chibata. Esses bordados são do João Cândido. Você está vendo o personagem aqui, que um artista trabalhou com ele. E um dos enunciados são os bordados do João Cândido. Por quê? Muito interessante esses bordados. Vou te colocar, te chamar a atenção para isto aqui, olha. Dá uma olhadinha. Espera aí que eu passei errado, pessoal. Dá uma olhadinha nesta palavra amor, que está quase que saindo das pomas aí. Deixa eu só te explicar aqui. Então, o João Cândido, ele foi um líder, é um almirante, tá certo? Da Marinha, né? Um almirante da Marinha brasileira. E ele que foi um líder da revolta da Chibata, uma revolta que foi bem sucedida, que eram assim, para que se abolisse, para que se terminassem os castigos físicos na Marinha. Castigos físicos para negros, não é isso? E a gente, e o João Cândido foi um líder que trabalhou nesta revolta e foi bem sucedido. Só que esses líderes, logo depois que terminou, eles foram ou presos, ou punidos, ou mortos. O João Cândido, ele passa 2 anos preso, tá? E ele costumava passar o tempo bordando, e ele produziu alguns bordados, e 2 deles estão
na Bienal. Então, um deles foi esse que eu mostrei para vocês, onde a palavra amor está quase que saindo da faixa do tecido ali, erguida entre os pássaros com o coração perfurado, que foi esse que eu mostrei aqui para vocês. Então, esses enunciados, eles fazem assim um norte, uma direção para as obras que vêm, como o caso, por exemplo, da escultura do João Cândido. Outro também dos enunciados é este sino, com uma importância bastante interessante, que este sino, que eu estou mostrando aí numa foto de jornal da época, é um sino de Ouro Preto, que foi feito lá na Alemanha, e ele pertence ao campanário da Capela do Padre Faria, em Ouro Preto, em Minas Gerais. Este sino, ele tocou algumas vezes bastante peculiares, e a gente vai mencionar aqui, que é assim, olha, ele, em 21 de abril, quando o Tiradentes foi executado, ele foi o único sino da colônia a tocar, como, inclusive, símbolo de luta pela independência, tá certo? E então a gente vai ter que, assim, por conta deste sino ser o único a tocar lá na morte do Tiradentes, que era proibido, era uma ordem que estes sinos não tocassem, ele foi o único, então ele passa a ser considerado um símbolo de luta pela independência. E aí, em 1960, quando Brasília foi inaugurada, ele foi içado ao lado da cruz usada na primeira missa e tocado aí como símbolo de inauguração da nova capital deste novo país. Mas, se a gente for olhar para este sino hoje, nas circunstâncias que vivemos, na história que a gente está vivendo, que dizer então? Quantas vezes ele deveria tocar? Não é isso? Então, se a gente voltar o olhar para esse sino e refletir sobre quanto tempo ele está quietinho, ou então está em silêncio, apesar dos repiques de que de tempos em tempos ele deveria tocar. E agora, então, quantas mortes? Então, a gente deveria pensar nisso. Então, que ecos do Brasil e do mundo chegam para que devesse repicar e tocar este sino. Outro dos enunciados, é o último que eu coloco aqui, é desse Frederick Douglass, tá? Que ele foi a pessoa mais fotografada dos Estados Unidos no século XIX. Ele foi um escritor, orador, político e ativista em prol da abolição da escravidão. Ele era uma das figuras mais reconhecidas e admiradas nos Estados Unidos por conta dessa luta contra a escravidão, pela abolição. Então, ele foi o personagem mais fotografado, nem ele sabia que ia ser tão fotografado quanto propôs o seu retrato. Então, a ideia também é voltar a olhar hoje para os processos de deslocamento e resistência que marcaram e continuam marcando a vida de milhões de pessoas e exigir aí a construção de alicerces para um futuro mais justo. Então, as obras estão simbolicamente ligadas, em algumas delas, com relação ao Douglass, por cordas, né? Como simbolizando aí pelo Arjan também, que é o artista que trabalha depois com essa situação das fotos do Douglass, desenhadas aí, essas cordas desenhariam sempre
esse triângulo aí dos navios entre África, América, Europa. Então, a gente vai poder trabalhar e visualizar isso. Aqui seriam aí os retratos que foram tomados, colocados com relação ao Douglas. E fecho aqui, ó, vou fechar a nossa aula colocando assim, olha, para quem for andar por São Paulo, para quem circular por São Paulo, mudando de assunto completamente, tá? Estou mudando completamente de assunto. É o seguinte, pode encontrar por São Paulo, talvez vocês tenham até ouvido falar, corações espalhados. Corações que vêm aí com este título Art of Love, tá? O amor está no ar, que são corações que foram colocados pela cidade de São Paulo. Estes corações, eles estão baseados em histórias reais, por isso que eu coloquei aqui. A Art of Love é um movimento artístico que teve a iniciativa tomada pela produtora Artéria aí. São 70 corações gigantes espalhados por pontos da Grande São Paulo, inclusive Parque do Ibirapuera. Cada uma das obras da exposição ela foi inspirada numa história real de amor, de esperança, de superação, onde o artista teve que ler a história, saber do personagem e, inspirado nessa história, fazer o seu coração. E, ao final do evento, que vai ter aí de 2 de dezembro até 31 de outubro, ao final do evento, estas esculturas elas serão leiloadas e o dinheiro vai para ONGs, para causas humanitárias aí. Vou só mostrar alguns dos corações das artistas que estão espalhados aí. Na Paulista tem uma boa parte destes corações que estão espalhados. Vejam que foram corações feitos todos iguais e cada artista trabalhou o seu da maneira que quis, né? Então, aí que eu falo, os corações, eles eram todos iguais. E aí cada artista trabalhou o seu da maneira que achou mais interessante, baseado na história que ele tinha como inspiração. Meus queridos, o que eu quis, então, passar hoje para vocês foi falar um pouquinho da Bienal, 34ª Bienal de São Paulo, Faz Escuro, Mas Eu Canto, um tema que casou quase que coincidentemente com tudo aquilo que se está vivendo no mundo hoje ainda, que inclusive nos faz trabalhar as nossas aulas dessa maneira, não é isto? E aí estamos nós, mas tentando devagarzinho sair um pouquinho, às vezes, da nossa toca, não é? Tentando algumas situações, então quis falar sobre Bienal. E se você, por acaso, o segundo assunto aí que eu fechei, se você circular por São Paulo e der uma olhadinha neste coração, já sabe que até 31 de outubro, esses corações espalhados são diversos aí, são 70 corações que artistas, vamos lá, inspirados em uma história de vida, trabalharam ali o seu desenho. Tá ok? Queridos, deixo o meu abraço, deixo o meu grande beijo para vocês e até um outro encontro. Queridos, até!